Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam bem-vindos ao Instituto OnLuz e ao Momento Terapêutico. Nesse Momento Terapêutico nós fazemos uma abordagem unificando conhecimentos da astrologia kármica, da socioterapia, neurociência das emoções e da homeopatia terapêutica integrativa, justamente para trazer ainda mais informações sobre cada uma das situações que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia, seja nos ambientes pessoal, familiar, conjugal, profissional, social, para que com mais consciência a gente possa lidar com cada uma dessas situações, cada um dos desafios que precisamos enfrentar com muita sabedoria, com muito aprendizado, com muito entendimento, para que tudo fique cada vez mais ajustado, certo, gente? E no momento terapêutico dessa semana eu vou fazer um reforço das orientações já trazidas pela Mari Mariá na semana passada sobre a alunação que acontece então, ou que aconteceu, melhor dizendo, no dia 27 de julho e que vai se estender então até o dia 3 de agosto, tá, gente? E nessa alunação em específico, eu vou trazer para vocês informações, orientações sobre a energia de Quiron em Áries. Nessa alunação, gente, Quiron vai estar posicionado ali na casa 12 no signo de Áries. Por isso, o tema desse momento terapêutico que está então, né, com essa informação, né, com esse tema, a personalidade ferida pelo abandono. E eu vou explicar para vocês o porquê desse tema, tá, gente? Que ele é muito importante, justamente porque Quiron na verdade, né, a grande ferida da nossa alma. Aonde nós temos Quiron posicionado no nosso mapa astrológico, ele aponta qual é a maior ferida que nós carregamos, qual as dores da nossa alma, aquilo que ficou tão enraizado na nossa alma que provoca uma ferida que até hoje não cicatrizou em virtude de muitos acontecimentos negativos que nós tivemos das nossas outras existências, acontecimentos negativos que nós carregamos também da nossa ancestralidade familiar e acontecimentos, gente, que vem se repetindo desde o nosso nascimento nessa encarnação, tá? Então, essas feridas que nós carregamos, elas precisam ser observadas com muita atenção para a gente poder, então, fazer uma cura mais profunda da nossa alma, fazer uma cura profunda, gente, de tudo aquilo que está trazendo dificuldades, que está trazendo desafios, e esses desafios a gente parece, né, que nós tentamos ajustar, tentamos consertar, tentamos fazer o melhor que a gente pode, mas essa ferida ela continua aberta, né, continua ali sem cicatrizar, porque justamente é uma história muito longa, né, gente, que nós guardamos. São muitos fatos que realmente a gente tem que olhar com mais atenção, tem que querer olhar para essa ferida para que ela possa ir cicatrizando, certo, gente? Para que ela possa ir sendo curada. Mas existem muitos pontos que não permitem, né, ou que não estão sendo observados atentamente por nós para que essa ferida ela seja curada definitivamente nas nossas vidas. E o posicionamento de Quiron em Áries nesta semana, gente, do dia 27 de julho ao dia 3 de agosto, ela traz importantes reflexões, importantes revelações que nós precisamos olhar com muita atenção, certo? Então vamos lá, gente. O que significa então a casa 12, né? Reforçando um pouquinho mais esse entendimento para vocês. Casa 12 é a casa da espiritualidade, tá, gente? É a casa que pertence ao signo de Peixes, tá? Porém, nessa alunação, quem tá posicionado ali é o signo de Áries. Mas a casa 12, gente, além da casa da espiritualidade, da nossa ligação com questões espirituais mais evoluídas, ela também significa locais de clausura, tá? Ou seja,
conventos, mosteiros, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios e aí por diante, tá? Então, todos os locais em que as pessoas ficam enclausuradas, ficam fechadas, ficam trancafiadas. Aqui também cabe, né, gente, presídios, tá? Também cabe esse local, tá? Então, todos os lugares em que as pessoas ficaram aprisionadas de uma certa forma, tá? Ou por internação, no caso de hospitais psiquiátricos, hospitais comuns, né? Também asilos, né? Pessoas que foram internadas, então, por seus familiares quando chegaram numa fase mais avançada da vida. Também os conventos, os mosteiros, de cunho totalmente religioso, espiritual, esotérico, enfim, tá? Então, casa 12 significa essas situações, tá? As ligações espirituais através da religiosidade, mas também locais de aprisionamento, de clausura, né? De confinamento, ok? E Áries, gente, ele é o nosso primeiro signo do zodíaco, tá? Ele é a nossa personalidade, como nós nos expressamos para o mundo e como nós queremos ser vistos pelas pessoas. Então, Áries, ele pertence à casa 1, né, do zodíaco, tá, gente? Ele expressa a personalidade em tudo aquilo que a gente vai se expor, né? Em tudo aquilo que a gente vai demonstrar de quem nós somos, ok? E Quiron, então, ele é a ferida mais profunda que a gente carrega na nossa alma. Todos os traumas, todos os bloqueios, todas as inseguranças, os medos, as tristezas, os sentimentos mais negativos, tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo de toda a nossa existência, desde a primeira vez que nós viemos para a Terra, tá? Ou muitas vezes que a gente também acaba carregando informações das nossas vidas estelares também, tá, gente? A gente guarda essas feridas, tá? A gente guarda esses acontecimentos, a gente guarda aquelas situações muito profundas que a gente acabou vivenciando, situações extremamente desafiadoras e que não foram cicatrizadas, que não foram curadas, que não foram liberadas. Por mais que a gente tentou curar, que a gente buscou auxílio, que a gente buscou alguma orientação para poder liberar aquela dor profunda que a gente carrega aqui, mas Quiron não conseguiu ser liberado ainda do nosso campo de energia, das nossas memórias e aí por diante, tá? Pois Quiron, gente, ela é uma ferida que nós precisamos diariamente olhar para ela e buscar a sua cura. Não é aquela coisa de que eu tenho Quiron ali na casa 12, né? E eu só vou, tomei consciência de Quiron na casa 12, na 1, na 4, na 5, na 10, em qualquer casa do zodíaco, tá, gente? E eu só olhei para aquela ferida ali, só olhei que eu sei que eu tenho aquele posicionamento de Quiron ali, mas eu não tô dando importância para isso, né? Quiron é aquela ferida que eu tenho que colocar o remedinho nela todo dia para poder ir cicatrizando, para poder ir curando, tá? Então não é aquela coisa de que eu só tomei consciência, eu sei que tenho, mas eu não vou dar importância. Não, Quiron, assim como qualquer outra situação kármica que nós precisamos observar, que nós precisamos olhar, a gente precisa reforçar todos os dias essa cura, certo, gente? Então vamos lá. Então, falando um pouco mais desse posicionamento astrológico, tá, gente? Astrológico, desculpa o errinho aqui. Então, muitos de nós, né, temos memórias em que nós somos abandonados, tá? Em orfanatos, em asilos, em hospitais psiquiátricos, em conventos, em mosteiros, enfim. Cada um de nós, por esse posicionamento aqui, né, gente, de Quiron na casa 12 em Áries, nós guardamos essas memórias de que a gente foi abandonado por esses, principalmente pelos nossos familiares. A gente foi colocado nesses lugares justamente porque, vamos pensar aqui numa questão de um convento, né? As meninas que foram deixadas nos conventos para que elas se tornassem religiosas por conta de uma promessa de família, né? Os meninos
que foram colocados também nesses locais religiosos, tá? Nos seminários, para que eles se tornassem religiosos, né? Padres, por conta de uma promessa na família, né? Por conta de uma situação em que é uma tradição familiar que um dos filhos teria que se tornar religioso, seja um padre, seja uma freira, né? Ou então monges também nesse sentido, uma tradição familiar que tinha que ser feito dessa forma, ou então aquelas crianças que eram geradas fora dos casamentos antigamente, eram consideradas bastardas, então elas eram colocadas aonde, gente? Nos orfanatos, né? Pessoas mais idosas, então, que hoje isso ainda acontece, né, gente? Tanto com as crianças como com os idosos também, em que as famílias não conseguem dar conta e acabam colocando, então, nesses abrigos, nesses asilos, né, nessas casas, lares que hoje são chamadas, tá? Então, muitos dos nossos familiares no passado fizeram isso com a gente, tá? Mas uma importante informação é que nem todo mundo passou por isso, tá? Nem todas as pessoas foram colocadas. Algumas pessoas que estão assistindo essa orientação, esse momento terapêutico, fizeram isso com os seus familiares também, tá? Fizeram isso com alguns dos seus membros familiares, tá? Então aqui a gente tem dois pontinhos, né? Pessoas que estão acompanhando esse vídeo que foram internadas, que foram abandonadas, e pessoas que internaram ou que abandonaram, tá? Então é importante a gente fazer essa análise também, ok? Então, em virtude, gente, desse abandono, em virtude dessas situações em que nós fomos deixados, né? Vamos falar aqui para as pessoas que foram deixadas, a ferida de quem foi deixado, tá? De quem foi colocado nesses lugares. Então, em virtude desses acontecimentos do passado, tá, gente? Nós hoje, nessa atual existência, enfrentamos muitos sentimentos, então, de abandono, de rejeição, de situações em que nós fomos esquecidos pelas pessoas, de que as pessoas não deram importância para nós, de que nós somos desvalorizados pelos nossos familiares, ou desvalorizados, hoje uma desvalorização que algumas pessoas acabam enfrentando nos seus ambientes profissionais também, não estão se sentindo ali suficientes dentro do seu ambiente profissional, tá? E isso acaba gerando, então, muitos transtornos para a vida da pessoa. Ela acaba não conseguindo se desenvolver adequadamente. Ela acaba não conseguindo dar os passos necessários, porque ela se sente totalmente desvalorizada, abandonada, sem valor. Uma pessoa que foi totalmente desprezada pelos seus familiares e hoje enfrenta essas dificuldades, enfrenta uma situação muitas vezes de cunho da sua espiritualidade, da sua conexão divina, também com muitas dificuldades, porque a gente sabe que acontecem muitas coisas, né? Pelo que as pessoas acabam relatando, pela própria história da humanidade, né? Que esses locais de clausura, qualquer um deles, tá, gente? Esses lugares de confinamento, eles enfrentam muitas situações escusas, vamos dizer assim, né? Então, além da situação, né, da memória do abandono familiar, também as pessoas acabam guardando as memórias do que elas enfrentaram nesses lugares, as violências, né, de todas as ordens, tá? Seja violência moral, violência intelectual, violência psicológica, violência física e violência sexual, porque a gente sabe que também acaba acontecendo essas situações nesses locais de clausura, tá, gente? Nesses locais de confinamento, ok? Então, muitas vezes, essas memórias acabam vindo à tona justamente porque a gente guardou muito aquela ferida, muito, a gente acabou guardando aquela dor que feriu profundamente a nossa condição de estarmos aqui
vivendo mais uma vez uma experiência. E aquela dor acaba gerando esse entrave na nossa vida, então, tá? A gente acaba não permitindo que a gente se desenvolva aqui. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo, gente? Essas dores mais profundas, né? Acaba muitas vezes fazendo com que a gente vá esquecendo de quem nós somos em essência, porque existe essa dor e a gente acaba valorizando muito mais essa dor, acaba valorizando, vamos colocar aqui entre aspas, né, esse sofrimento, e acaba esquecendo quem nós somos em essência. E aí a gente acaba vivendo situações ali em que nós vamos repetindo um padrão imposto pela sociedade. E a gente acaba repetindo muitas vezes aquele padrão também por conta da cultura familiar. E a gente não consegue quebrar esse padrão e acaba repetindo tudo isso, gerando, ou melhor, alimentando ainda mais aquela ferida que a gente carrega na nossa alma, tá? Então, muitas vezes, esses fatos, esses acontecimentos, tudo aquilo que a gente vivenciou de experiências negativas no passado, retornam para que a gente possa encerrar esses ciclos, para que a gente possa colocar um ponto final naquela história de dor e sofrimento, para que a gente possa cicatrizar essa ferida, tá? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que algumas pessoas, principalmente todas as que foram abandonadas, né, nesses locais, todas as que foram colocadas, né, aprisionadas, internadas, enfim, elas voltam para aquele ciclo familiar, para aquele grupo familiar, e muitas vezes elas são usadas ainda, né, elas são manipuladas ainda por esse grupo familiar, elas são escravizadas por esse grupo familiar, usadas de todas as formas que vocês puderem imaginar, tá, gente? E aí, quando a gente começa a tomar consciência que nós estamos nesse meio, nesse vínculo familiar, estamos sendo usados, a gente precisa observar essa situação e buscar fazer, então, essa cura, buscar sair, né, dessa ferida, buscar entender o porquê que eu tô passando aquela situação e trabalhar internamente esses sentimentos que vão aflorando, tá? Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam, além desses sentimentos de abandono, de rejeição, de esquecimento, de desprezo, enfim, que elas vivenciam, acabam aflorando outros tipos de sentimentos, né? Como a mágoa, a tristeza, o rancor. Algumas pessoas acabam tendo a sua ferida tão profunda que acabam sentindo muita raiva, muito ódio, e entrando ali num sentimento de vingança, então, para com essas pessoas também. Isso acaba acontecendo, gente, porque a gente recebe esses relatos nos atendimentos aqui, que tanto eu faço na questão da homeopatia, como a Mari Maria também acaba tratando, né, das pessoas que chegam até ela, que existem esses sentimentos também envolvidos dentro do meio familiar, tá? Então é importante a gente ir observando todos esses sentimentos que a gente vivencia, tá? E muitas vezes, gente, em virtude desses abandonos que a gente viveu, tá? Nós acabamos abandonando a nossa fé. A gente acaba não conseguindo fortalecer a fé. A gente acaba esquecendo muitas vezes da nossa frequência divina, da nossa verdadeira essência, e a gente acredita que Deus acabou nos abandonando, né? O Deus da luz, o Deus do amor, né? O Deus divino, criador, então, da nossa essência de luz, tá? Só que isso não é real, né? Deus nunca nos abandonou. A hierarquia Cristo Jesus Samana, né, e todos os seres de luz que atuam na Operação Resgate, eles nunca nos abandonaram, né? Eles estão aqui puxando a gente de volta, mostrando para nós o que nós precisamos ir curando com mais intensidade, mostrando para a gente todas as verdades que a gente precisa ver. Mas muitas vezes, o que acaba acontecendo, gente? Por mais esforços que a hierarquia de luz esteja fazendo, a gente acaba não olhando para isso e acaba vivendo situações na matéria. A gente acaba escolhendo viver situações estritamente materiais.
buscando distrações, buscando viagens, buscando festas, diversões e tudo mais, né? Para tentar curar aquela ferida da alma, né? Para curar aquela dor da nossa alma através daquilo que o mundo oferece. Mas a gente acaba não olhando profundamente para essa ferida. A gente sabe que ela está ali, mas eu não quero olhar. Eu quero tapar o sol com a peneira ali, né? E não olhar para aquela ferida. Vou preferir viver uma vida na matéria, uma distração, vou preferir viver ali com grupos de amizades, com grupos familiares, né? Que vão gerar essa distração e eu não vou olhar para aquela ferida que eu preciso curar com mais intensidade. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais as feridas não cicatrizam, porque eu estou vivendo profundamente na matéria, eu estou tendo hábitos muitas vezes totalmente desregrados, que ao ponto de vista de grande parte da humanidade são questões normais, são hábitos normais, é uma convivência social que é normal, porém, para quem está buscando uma evolução espiritual, precisa mudar esses hábitos, não precisa ir com o que todo mundo faz, né? E na onda de todas as pessoas, porque todas as pessoas estão vinculadas às forças da matéria, a grande maioria delas, e elas não vão querer ter uma evolução espiritual. Então, por mais que às vezes as pessoas elas se consideram despertas, né, espiritualmente, mas continuam vivendo uma vida desregrada na matéria, o despertar espiritual ele não aconteceu. Apenas a pessoa tem a ciência, né? A ciência do que é um despertar espiritual, mas ela não tem a consciência porque ela não vive a espiritualidade, né? De uma forma mais ampla. Ela apenas tem a ciência que a espiritualidade existe, né? Que a evolução espiritual existe, mas ela continua vibrando e vivendo estritamente na matéria. Então, dessa forma, gente, todos nós carregamos então essa ferida profunda na nossa alma, que está relacionada então ao abandono, à rejeição, ao esquecimento e aí por diante, tá? E que com o passar do tempo, essa ferida, ela vai se transformando em situações que geram muitos entraves na nossa vida, seja ela de ordem pessoal, profissional, familiar, conjugal, trazendo muitas dificuldades em todos os relacionamentos, tá? Por mais que algumas pessoas elas possam ter um certo equilíbrio na vida, na matéria, um equilíbrio material, financeiro, de relacionamentos, porém, quanto mais essa ferida ela continuar aberta ali, gente, vai chegar uma hora que essa ferida ela vai se transformar numa patologia um pouco mais severa, né? Seja uma patologia que vai trazer danos para alguns dos nossos sistemas aqui, seja sistema nervoso, endócrino, linfático, cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor, tegumentar também, né, nossa pele, enfim. Então, quanto mais a gente não olhar para essas feridas, algumas dessas situações podem acontecer. E essa ferida, gente, ela pode vir a calcificar, ou seja, trazendo uma patologia mais severa para o nosso organismo, tá? E nesse ponto, muitas pessoas também, por conta desses sentimentos de abandono, rejeição, elas podem vir a iniciar essa calcificação da patologia, tá? Através de estados de melancolia, de depressão, de ansiedade, de transtornos de personalidade, como o TOC, que a Mari falou na semana passada, né? Situações do transtorno, por exemplo, de personalidade, o borderline, transtorno narcisista, esquizoide, paranoide, dependência afetiva, entre outros, tá, gente? Então, começa-se por transtornos aqui, psíquicos, psicológicos, e com o passar do tempo, podem vir a se transformar também em questões de ordem física, patológica, né? O adensamento dessas emoções, desses sentimentos através de uma patologia em algum órgão, ok?
Então, porque tudo isso, gente, acaba acontecendo devido a essas memórias que a gente guarda, tá? Devido ao tempo em que nós estivemos, então, nesses locais de clausura, em que os nossos familiares ou pessoas do nosso convívio naquela época acabaram nos abandonando e deixando a gente lá, vivendo aquela situação de dor e sofrimento naqueles locais, tá? E isso aconteceu por inúmeros motivos. A gente não tem que ficar também julgando, né, os nossos familiares ou qualquer pessoa que possa ter feito, né, cometido esse ato conosco. E muitas pessoas, muitas vezes, então, mesmo sabendo que possa ter essa memória, mesmo sabendo que possa ter essa ferida, não quer olhar para ela, não quer entender os reais motivos que levaram ela a ter essas feridas, esse abandono, tá? E essa ferida, ela vai acumulando essas dores cada vez mais, ela vai gerando aquela bola de neve, né, gente? Que vai acumulando, vai chegar um momento que aquela bolinha que começou pequenininha assim, ela vai se transformando numa situação muito mais intensa e promovendo então essas feridas mais profundas, e vai chegar uma hora que aquela bolinha de neve vai se transformar numa avalanche e vai vir com tudo para cima da gente, e muitas vezes pode não mais ter recuperação, tá? Então, quando eu tenho a consciência de que essa ferida está me prejudicando, eu preciso olhar para ela e preciso querer entender o porquê que isso está acontecendo comigo, tá, gente? O porquê que essa situação ela vem gerando, então, todas essas questões, tá? E com o passar do tempo, essas feridas, então, gente, elas vão, como eu falei anteriormente, se instalando no nosso corpo físico, gerando muitas patologias, né? Em qualquer um dos sistemas, tá? E quanto mais a gente vai passando por cima disso, quanto mais eu vou atropelando essas coisas, quanto mais eu vou querendo não olhar para essa ferida, vai acumulando coisas e vai chegar num ponto que às vezes não vai mais ter solução, tá? A não ser por uma questão ali de um método mais invasivo, uma cirurgia que muitas vezes alguma pessoa vai precisar passar, se ela não olhar, não buscar, né, algo que venha a se tornar um método terapêutico que vai trabalhar a médio e longo prazo, porque a gente não tem que ter pressa para fazer isso, tá? Porque é um acúmulo de muita informação que a gente carrega, é um acúmulo de muitas memórias que a gente tem. Então a gente não tem que ter pressa para querer resolver. E a gente percebe que na medicina alopática as pessoas elas querem ter a pressa, elas querem ter aquele remedinho que tomou 5 minutos depois já não tem mais dor, né? Mas esse remedinho está mascarando a verdadeira situação, né? Ou então os métodos invasivos, as cirurgias que acabam acontecendo, e que a pessoa vai lá, faz a cirurgia, retira determinado órgão que está ali com problema, né? Por exemplo, né? Órgãos que podem ser retirados, um pedacinho do fígado, né? Podem ser retirados ali o rim, pode ser um dos rins, né, gente? Pode ser retirado a vesícula, pode ser retirado o apêndice, enfim, que as pessoas elas vão conseguir ter uma sobrevida, mas não uma qualidade de vida, tá? Só que a gente não precisa chegar a esse ponto, né? A gente não precisa chegar ao ponto de passar por um método mais invasivo. Então, quanto mais antes a gente olhar para essa ferida, a gente não vai precisar passar por esses métodos e não vai precisar sofrer tanto depois disso, tá? Seja pessoas que também precisam fazer, né, cirurgias na coluna para retirada ali da herniazinha também, que às vezes acaba acontecendo, e tantas outras coisas, tá, gente? Então é importante a gente saber, né, que a ferida da alma, ela pode ocasionar qualquer situação, ela pode gerar qualquer patologia no nosso corpo, tá? Seja de forma física, seja de forma mental, seja de forma emocional, tá? E a homeopatia, gente, ela pode vir auxiliar nesse tratamento, tá? Porque é um tratamento preventivo muitas vezes. A gente começa ali com aquele sintoma que está no emocional ainda e não se instalou no físico. Então a homeopatia ela trata de forma preventiva também, tá? Além de contribuir
para que aquele tratamento que a pessoa já vem fazendo, tá? O tratamento médico que ela já vem fazendo, a homeopatia ela vai conversar, vamos dizer assim, né? Ela vai atuar em conjunto com aquele tratamento médico que a pessoa já vem fazendo e vai contribuir, vai acelerar ainda mais o processo de cura, certo? Então ela reforça o tratamento que a pessoa já vem fazendo para que a recuperação de todos os quadros, né? Seja um quadro mais ansioso, melancólico, depressivo, angustiante, aqueles pensamentos mais negativos muitas vezes que a gente tem, ou aquela dor, né? aquela patologia que já está aqui instalada no meu corpo, a homeopatia ela vai ajudar com mais, vai acelerar um pouquinho mais todos esses processos, tá? Vai ajudar a complementar o tratamento médico que a pessoa já faz, ok? Ok, Margarete, entendi tudo isso, né? E como é que eu faço para ir curando e libertando toda essa ferida, todos esses sentimentos, tudo aquilo que eu tô guardando aqui no mais profundo do meu ser? E eu preciso justamente liberar tudo isso, né? Eu preciso curar tudo isso, eu preciso me centrar na minha essência, naquilo que eu verdadeiramente sou, naquilo que eu verdadeiramente preciso colocar em prática aqui, tá? Então, existem alguns pontinhos aqui, gente. O primeiro deles é muito importante eu querer olhar para essa ferida. Eu preciso saber o porquê que eu tô passando por tudo aquilo. E eu não tenho que ter vergonha, gente, de admitir que muitas vezes eu guardo um sentimento mais negativo em relação a algum dos meus familiares, tá? Eu guardo um sentimento de mágoa, de tristeza, de raiva. Eu guardo um sentimento, muitas vezes algumas pessoas já chegaram pra gente, né, e disseram que tem muito ódio do seu familiar, né, por conta de situações que aconteceram nessa existência, mas que lembra lá no comecinho que eu trouxe, gente, é uma repetição de situações negativas que aconteceram no passado, tá? Então, quanto mais eu for olhando para isso, quanto mais eu quero entender o porquê disso, quanto mais eu admitir que eu tenho esses sentimentos, mais eu vou conseguir liberar tudo isso, mais eu vou conseguir curar essa ferida, liberar essa ferida da alma, tá, gente? Então, eu preciso também observar todos os sentimentos que se apresentam em conjunto, né? Além do abandono, além da rejeição, além da desvalorização, além de tudo que aquela memória que eu fui deixada lá no orfanato, num convento, num mosteiro, no hospital psiquiátrico no passado, tá? Quais os sentimentos que eu tenho em relação a alguns dos familiares que estão convivendo aqui comigo. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um primo, pode ser um cônjuge, pode ser um filho para quem tem, né? Às vezes a gente guarda algum sentimento, afora um sentimento ali e eu não consigo identificar o porquê que eu estou passando por aquele sentimento, né? Então, aquela situação ali, aquela ferida que eu tenho guardada lá de trás, tá, gente? Ela se manifesta em relação a esses sentimentos de um medo, de uma insegurança, de uma raiva, de uma tristeza, né, de um ódio muitas vezes que a gente pode ter, e não é vergonha nenhuma a gente admitir que está passando por esses sentimentos, tá? Quanto mais eu saber que eu tenho isso, mais eu vou conseguir curar. Quanto mais eu admitir que eu tenho esses sentimentos, mais eu vou conseguir curar, certo, gente? E orar, meditar, perdoar esses familiares, me perdoar também, tá? Isso é muito importante, a gente ter esse auto-perdão, perdoar todas as pessoas que estão ali ao nosso redor, porque essas situações aconteceram por algum motivo, né? Não foram muitas vezes assim um caso aleatório, né? Ah, sim, só vou pegar e internar. Não, existem motivos que aconteceram. Existem situações, muitas vezes de pactos espirituais que acabaram acontecendo então com essas pessoas, né? Existem situações de cunho mais religioso, esotérico, místico, que fizeram com que as pessoas tivessem determinadas atitudes também, tá? Então é muito importante eu também ter conhecimento disso, também ter essa informação e poder ir liberando tudo isso, tá, gente? Quanto mais consciência a gente for tendo sobre essas situações,
mais as feridas da nossa alma elas vão cicatrizando, mais elas vão curando, mais elas vão fazendo com que eu consiga dar os passos importantes para minha caminhada aqui. E é claro, né, gente, entregar tudo isso para o plano divino, para a hierarquia de Cristo Jesus Samana, curar todas essas feridas na nossa alma, tudo aquilo que aconteceu, a origem de tudo isso, né? Entregar nas mãos dele para que ele vá promovendo essa cura, né? Dessa ferida nas nossas almas. E é lógico, né, gente, fazer um acompanhamento terapêutico, porque sozinho a gente não consegue fazer isso. A gente precisa ter profissionais habilitados que vão nos dar as orientações, que vão nos mostrar o caminho, que vão fazer com que a gente realmente consiga ir dando os passinhos necessários para a cura dessa alma, tá? E aqui no Instituto OnLuz, tanto a Mari Mariaco, através da socioterapia, como aqui comigo, né, através da homeopatia terapêutica integrativa, a gente pode contribuir para que você dê os passinhos necessários para iniciar esse processo da cura na sua alma, né, da ferida na sua alma, né, a Quiron ali, né, em Áries, tá? Que pode trazer muitas brigas e desentendimentos também em âmbito familiar, tá? Então é importante a gente observar isso, tá? É importante a gente olhar para essa ferida da nossa personalidade e querer curar, tá? E querer se libertar, tá, gente? Porque quanto mais eu for observando tudo isso, mais eu vou conseguindo liberar essa ferida, conseguindo viver de uma forma mais tranquila e equilibrada. E a homeopatia terapêutica integrativa pode ajudar a trabalhar essa ferida com mais consciência, porque ela vai agir de dentro para fora, né, gente? Ela vai agir na origem daquele trauma emocional que eu tenho aqui, daquela memória que eu tenho guardado aqui no meu sistema límbico profundo, e todas as memórias que eu acabo trazendo, né, tanto da ancestralidade como das vidas passadas também, certo, gente? Então olhe para essa ferida, queira entender o porquê que você guarda essa ferida. Quanto mais você tiver consciência dela, quanto mais você for observando também todos os sentimentos que você tem, mais o tratamento vai fazer efeito para você e você vai ter uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos, em todos os âmbitos e dando os passos necessários, encerrando aqueles ciclos que não precisam mais fazer parte da sua vida, se reconectando mais uma vez com a sua verdadeira essência, para que você cumpra verdadeiramente aquele compromisso que você veio para cumprir aqui, com muito amor, com muita consciência e com muita paz. Certo, gente? Bem, eram essas as orientações desse momento terapêutico, tá? Espero que cada um de vocês receba essas palavras com muito carinho e se observem, né, gente? Observem as suas feridas e seus sentimentos, observem aquilo que vocês precisam observar em vocês e no seu meio, né, nas pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte ali dos seus vínculos, e busque a sua cura. Busque a cura da ferida da sua alma, ok? Gratidão a todos, gente, e nos vemos então nos próximos vídeos. Quem se ama, se cura. Tchau, gente!